Boa tarde, alunos do Colégio Rosa de Saron, do 8º ano. Meninos e meninas, vamos estudar hoje sobre a Revolução Industrial e o trabalho infantil. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos que a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, ela teve um impacto muito grande na vida econômica, social, política de vários países, principalmente na Inglaterra, onde ela surgiu. E a Revolução Industrial, ela vai ser também um fator de mudança na vida dos trabalhadores. Por quê? Agora eu vou falar para vocês sobre o trabalho infantil. Eu estava falando para vocês que muitos trabalhadores eles estavam se organizando em sindicatos, porque os sindicatos, através dos sindicatos, a partir daquele momento eles iam começar a ter os seus direitos respeitados, porque o sindicato ia representar eles, Mas, durante a Revolução Industrial, também porque os meios de produção eram muito ágeis, e o empregado, o dono da fábrica, ele queria ter muito lucro. Então, para ele não ia medir esforços, para pagar uma mão de obra barata e ter muito lucro. Então aconteceu justamente com as crianças, Hoje nós sabemos que, infelizmente, ainda existe o trabalho infantil, na atualidade, no mundo, inclusive aqui no Brasil. Embora esses dados eles tenham diminuído com o tempo, ainda continua muito no Brasil. Então, olhem só, lá na Inglaterra, durante o período da Revolução Industrial, as crianças também iam trabalhar nas fábricas. Geralmente eram crianças do orfanato, que não tinham pais, ou que os pais tinham morrido. Essas crianças do orfanato eram tiradas de lá e trabalhavam nas fábricas. Com o tempo, as crianças que tinham família também iam para as fábricas ajudar os pais, porque o salário era muito pequeno, não tinha como alimentar toda a família. E eles iam também para as fábricas ajudar os pais, E essas crianças, elas eram submetidas a uma jornada exaustiva, muitas morriam, não existia uma fiscalização por parte do governo. Então eu coloquei aqui algumas características de como era a vida dessas crianças durante esse período. Por exemplo, salários baixos. Enquanto os pais recebiam um salário baixo, mais baixo ainda era o salário da criança. 5 horas a 7 horas. As crianças, naquele período, trabalhavam esse horário. A partir de 5 horas da manhã e terminavam só 7 horas da noite. Agora imagine uma jornada exaustiva, sem parar. E muitas vezes a alimentação dessas crianças e desses pais eram insuficientes. Eles comiam pouco, viviam em péssimas condições de higiene também. Dentro das fábricas não existia equipamento de proteção. Ambientes insalubres, como está falando para você, não existia proteção, os ambientes eram sujos, E também as crianças eram submetidas a vários castigos, Castigos corporais, muitas vezes quando não faziam as tarefas direito, ou então faziam o corpo incompleto. Aí na próxima aula, no nosso próximo vídeo, vamos começar a falar mais também sobre essa questão dos castigos físicos que as crianças passavam naquele período. Então, como eu falei para vocês, as crianças eram muito molestadas, eram muitos abusos que aconteciam não só com os pais, mas também com as crianças. Por exemplo, como eu falei para vocês, se a criança chegasse atrasada durante o trabalho, tinha que começar às 5 horas da manhã o trabalho, e ela chegasse às 6, ela era punida. Através dessa punição consistia em surras, afogar a criança numa cisterna. Muitas crianças não tinham equipamentos, perdiam um dedo ou perdiam um braço. E muitas das crianças que denunciavam isso aos pais, esses castigos que sofriam, muitas dessas crianças perdiam o emprego, porque vocês sabem que o salário era muito irrisório, era muito pouco. Então as crianças faziam isso justamente para auxiliar os pais, na renda de casa. Então, quando
a criança denunciava e perdia esse emprego dela na fábrica, né? Ia refletir isso na economia da família. Então, muitas crianças acabavam não denunciando esses abusos que elas sofriam nas fábricas, né? Então, para vocês verem como era a vida dessas crianças durante o período da Revolução Industrial. Aqui no nosso livro tem 2 relatos, um é um romance, né, do inglês que fala sobre isso, né, esses castigos físicos que as crianças sofriam, e um é um relato de uma pessoa, de uma criança que viveu lá durante esse período. Então, lá na nossa página 31, né, esse escritor inglês, Charles Dickens, ele fez uma obra falando sobre como era a vida dessa população pobre. E o principal personagem dessa obra é o Oliver Twist. É um menino, né, que tem 9 anos, vivia no orfanato e ia trabalhar nessas fábricas lá na Inglaterra. Aí é que ele fala, né, teria esse relato. Vou ler para vocês. Na ocasião em que uma criança conseguia existir com uma escassíssima porção de alimentos, acontecia 8 vezes em 10 casos que a infame criança tinha a maldade de cair doente, de frio e de fome, ou deixar-se cair no fogo por descuido. Então partia a desgraça criaturinha para outro mundo, onde ia encontrar os pais que não conhecera. Tal sistema de educação não daria às crianças muita força, nem grossas banhas. No dia em que completou 9 anos, Oliver Twist era um pirralho, amarelo como um defunto e singularmente magro. Fosse como fosse, completava ele 9 anos e estava neste dia no depósito de carvão com 2 companheiros, que receberam com ele uma dose de bofetões e foram metidos no dito depósito para terem tido a audácia de dizer que estavam com muita fome, com fome. Então, para vocês verem esse relato, como as crianças sofriam naquela época, né? Para trabalhar, para ter um pequeno dinheirinho, né? Um risório dinheiro, elas se submetiam a isso e muitos abusos. O outro é lá da página 33, né? Que fala sobre as lembranças de Sarah Carpenter. Essa aqui seria uma menina, né? Que viveu também durante o período lá. Então, vou ler para vocês. Existia um contramestre chamado William Hughes. Ele veio até mim e me perguntou o que o meu maquinário fazia parado. Eu disse que não sabia por que não tinha sido eu quem o parou. Hughes começou me batendo com uma vara. Eu disse para ele que minha mãe ficaria sabendo disso. Em seguida, ele saiu para buscar o mestre, que passou a lidar comigo. O mestre começou a me bater com um pau na cabeça, até que ela estava repleta de caroços e sangue. Minha cabeça ficou tão ruim que eu não consegui dormir por um longo tempo. Eles tinham o hábito de cortar o cabelo de todas as operárias, né, que fossem pegas falando com qualquer um dos rapazes. Raspar a cabeça era um castigo terrível. Nós tínhamos mais medo dele do que qualquer outro castigo, já que as meninas são orgulhosas de seus cabelos. Então, para vocês verem, né, nesses 2 relatos, como era a vida dessas crianças, né, marcada por abusos, sofrimento, fome, muitas vezes perdiam um braço, uma perna, porque não existia uma legislação trabalhista. Por exemplo, hoje, pela nossa Constituição Federal do nosso país, é totalmente proibido o trabalho perigoso, insalubre, né, a menores de 18 anos, a não ser no caso da condição de aprendiz aos 14 anos. Então, as nossas crianças hoje, elas são resguardadas através da nossa Constituição, né, por contra desses trabalhos considerados perigosos, né, que vai comprometer a saúde delas. Mas só que naquela época não existia nenhuma legislação. Os trabalhadores tentavam se organizar, né, os operários, mas ainda não existia tanta força. Então, os patrões nas fábricas abusavam muito, né, dos pais, das crianças, e isso aconteceu também durante aí, o período da Revolução Industrial. Lá na nossa página 34 e 35, nós temos uma atividade. Na página 34 também tem um relato, né? Benjamin Gomersal.
E aqui na página 35 também uma atividade. Então vamos fazer nossa atividade, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estarei à disposição para tirar a dúvida de vocês. Dê uma lidinha no livro e até mais e boa aula.